lá, não esquecendo, pessoal, que esse mês ficou um pouco aquém, só busquei periódicos de revistas que fazem parte de livro. Começa um periódico, depois vão para livros, catalogações, ok? Aqui, ó, livro Tratado da Natureza Humana, David Humer, ok? Sempre tem um livro bom em destaque, que eu coloco aqui, ok? Então, aqui o David Humer, que coloca a enciclopédia, acho que em 1711, que ele nasceu em 1776, ele chegou a falecer, isso mesmo, ó. David Hume, 1711 e 1776. Tem que estar na língua, ou seja, pessoal, tem que estar na língua as questões aí. Tá da natureza, ok? E os parâmetros importantes, né? Que fui treinado assim em épocas em faculdade. Tem que estar na língua e a página ainda, ok? Só infelizmente que a profissão é muito sofredora, né? Ela é uma profissão quantificada. Daqui a pouco ela está bem, daqui a pouco ela está ruim, não é uma questão de física quântica, não. Mas eu respeito, ok? Então, Tratar da Natureza, livro, né? O Jovem Filósofo Escocês, entre os campos, né, que depositam grande esperança, obra, entre as questões de despertar murmuração entre os zelotes. Aí, zelotes, aí, as questões também podemos até discutir um pouco, é lógico, sobre zelo, zelotes, o que quer dizer aqui. Sempre eles colocam umas questões bem assim de, não ironicamente, não, como Voltaire. Voltaire, lógico, o Rui Barbosa destacou muito o Voltaire ali, né? Por isso que ele lembrou da pré-escola, que ali é um local que você brinca, vai se divertindo e falando piada. Embora o zelote sempre zela por alguma coisa, né? Só que está em uma questão de dogma, o bíblico, todo respeito, mas o zelo sempre vem para os zelotes. Estou falando de São Pedro aqui não, né? Dom Pedro, né? São Pedro. Todo respeito, né? o Pedro, né? Vamos lá. Então há fatores importantes aqui. 1739 e 1740. Em questão, né, pública, o livro coloca um tratado dedicando a publicação de obras de investigação sobre o entendimento humano. Aqui tem a obra de investigação sobre os princípios da moral, ok? Então, quando eu falei sobre esses pontos importantes aqui, e os campos análogos de Marcuse, e os dias cotidianos, a aptidão física diária, e as fases ali do George Herbert, coloca, ou seja, esse cronograma, esse campo relaciona fatores importantes. É lógico que tem outros canais que eu entro e coloco alguns temas importantes para pessoas destacarem, discussão com a teoria de Maslow, coloquei a teoria de Maslow, a teoria de Herbert, George Herbert, a teoria de o quê? Teoria de Marcuse. A teoria de Maslow, tempos atrás, eu tentei administrar, até hoje, estou tentando administrar hoje as necessidades. E aonde eu cheguei à necessidade? Aí eu vou, olha as teorias de Maslow, falo, aonde Maslow chegou, eu queria falar? Falou que o ser humano tem necessidade. Eu falei, isso já sei. Eu falo que o ser humano precisa de aspectos fisiológicos. Isso eu sei. Então, a teoria de Maslow, as minhas conclusões foram essas. A ciência do movimento. O ser humano precisa movimentar, minhas conclusões. É lógico que eu associei com uma psicóloga na época atrás, que eu associei uns artigos aí ligados à teoria de Maslow, na perspectiva de 2009, 2008. Não sei se tem uma Márcia, tem outras autoras, outras psicólogas aí. É lógico, tem a Weink, mas é uma antiga não, mas o movimento super contemporâneo, mas aí nos coloca utilizações. Márcia mesmo, acho que ela chegou a ser dona de uma fábrica de informática. A psicóloga se formou e fizemos um anexo muito grande. Isso eu lembro dela. Okay? O nome dela era Márcia, não sei se é Márcia até hoje. Lembro que ela tinha mas aí tinha outras pessoas também que colocaram. Vamos lá então. Então há fatores importantes entre o corpo e a civilização. E os regressos à natureza. A aptidão física. Nesse destaque que ampara. Então, o tratar da natureza humana, é lógico que coloca fagulhas importantes entre o nosso tratado, onde relaciona o quê? As edições entre a questão moral, ok?
fatores importantes sobre a semelhança e a complexidade. Como eu falei, a problemática entre a palavra felink, que a palavra felink demonstra o que é o campo de pensar e sentir. Quando você pensa, você vai sentir. E quando você sente, você vai agir. Primeiro você pensou, aí você segurou o lápis, você sentiu. Aí sentiu, você vai agir. Então quando ele usa a palavra feline, ele é lógico que ele quer falar o quê? Que a pessoa sentiu, vai haver um efeito antagonista, contrário. Aí a palavra felink, ou seja, são fatores. Agora se eu usar a palavra felink, só tirar o felink, colocar fake, significa o quê? Alimentar. O ser humano tem que alimentar, tem que sentir, tem que, ou seja, o paladar. Ou seja, a palavra fake. No inglês coloca uma pluralidade muito grande, complexa. É semelhante e complexa ligado aos idiomas português e principalmente outros idiomas que são semelhantes, mas é uma complexidade. Você estuda outros idiomas. Uma professora falou comigo que ela tem 10 idiomas que ela sabe. Eu falei, meu Deus, ela vê o A, vê o O, aí ela vai lá, olha lá o rótulo de um whey protein, algum tipo de suplemento lá, e vai, olha, tudo está em inglês, está em espanhol, está em hebraico. Ou seja, é algo importante. As imagens, por exemplo, eu fico preocupado. Eu fui ler os dicionários hebraicos, eu olhava assim a letra Ma, cada destaque, falava, meu Deus, aonde vai chegar a hora que vai falar algo bom? É lógico que a palavra mal, né? Marcuse, marcusianos, Marcos, histórico. Mas você vai olhar no hebraico, você vê. Você vai olhando dificilmente. Depois tu vai aparecendo, tu vai associando outras palavras. Tu vai associando outras palavras, é como o ser humano, vai obtendo maturidade entre as suas próprias palavras. Você vai colocando as palavras na alfabetização que é inicial, e a analfabetização o quê? Vai ser um campo de análise que você precisa estudar mais. Analfabetização, campo análogo, analogação, autentificação, quantificação, qualitificação. Então, tudo são, ação. Então, tempo de reação. Então, você junta, você entende o que é analfabetismo? Análise. Aí você fala a palavra anal, anual. Ou seja, aí depois associar o que? O campo semelhante ou complexo. Lembra que eu falei a palavra? Ela vai trazer, colocar palavras complexas, perpétuas. Você vai ver um periódico, como essa revista aqui, por exemplo, uma revista aqui, ó, periódico 2003, anual. Já a professora falou anual, aí o rapaz levantou a mão, entendi, anual, não é algo vago não, fica vagando, fica vagando, que não é algo vago não, fica vagando não. Cada um tem o seu horário vaga. A hora vaga particular, pessoal. O rapaz entender. A hora particular. É no privado. Eu lembro que certa vez eu entrei numa aula aí, só para entrar em questão, entrei para fazer tipo de pesquisa. Até conversei com um professor depois e falei, ô professor Everaldo, é no privado ou no público? É no privado? É no privado lá, rapaz. É no privado lá que você vai lá. Aí ele falou, no privado você vai lá. Eu falei, ixi. Aí eu falei, então é no Marconi Lacatos. Aí eu fui lá no privado, olhei a referência, Marconi Lacatos. Aí ele falou, pesquisa científica. É lógico que eu já citei Cutubino, Moreira, 2003. São dados periódicos, pessoal. Dados, nós temos que conversar. Para ter um diagnóstico. Por isso que aqui, ó, o próprio David Hume nos ensina. Os campos perspectivos analíticos. Aonde vem a análise, vem o analfabetismo. E aonde vem o analfabetismo, vem o campo de alfabetismo. O alfabetismo significa o que? Alfa, início. E analfabetismo. Ou seja, desde os primórdios, porque aonde há alfabetismo, há analfabetismo. Porque todo mestre está aprendendo alguma coisa todos os dias. Todos os dias somos analfabetos em campos de histórias, perplexos. Quando você encontra outras pessoas, você vai ver outras palavras. O Ceará, outros estados, até parece outros países que tem um linguajar. O guri, faz isso com o guri não. Guri, você conhece o guri? Não vou falar nada, o guri. Guri. Você sabe aí, o guri. Então, são linguagens.
Nós colocamos respeito, é lógico, brincamos, se a pessoa conhece.